volta com mais um episódio e hoje vamos falar sobre videogame, meu querido Marcelo Vinícius. Para sua surpresa, ou não sei, vamos falar sobre videogame, né, cara? Jogos eletrônicos, a famosa 10ª arte, de volta ao canal. É que eu tô muito com a experiência viva do último Disc Up. Aliás, não perca a meta do Disc Up. Mas sempre bom, né? O lúdico, né? O entretenimento eletrônico que aquece nosso peito. E tá na moda entre os jovens, né? Tá em alta. Acho que esse mercado vira, hein? É febre da garotada, acho que veio pra ficar. É verdade, tem razão. E hoje nós estamos com uma convidada aqui que eu não vou... Eu aprendi, sabe? Eu aprendi com o Nautilus que a gente não pode deixar o convidado esperando enquanto a gente conversa. E aí eu não faço mais isso. Da última vez que a Raquel gravou aqui com a gente, provavelmente eu deixei ela esperando enquanto a gente conversava e ela ali em silêncio, sem ser apresentada. Mas estamos aqui com a nossa querida Raquel Segal mais uma vez gravando com a gente. Raquel, tudo bem contigo? Eu olhando por trás da cortina, tá ligado? Esperando. É agora que eu vou? Tipo a Gretchen, né? Isso, meu momento. Olá, boa noite, gente. Vim falar sobre videojogos. Poxa, eu fico muito feliz com a sua presença aqui. A gente que se encontrou ontem, por acaso, né? Por acaso. A gente se esbarrou, assim, né, na cidade do Rio de Janeiro. A gente sentou pra tomar pra comer um torresmo. Nossa, é verdade. Pô, foi um momento de muita alegria, Marcelos, porque eu fui num restaurante específico, eu não vou citar o nome porque não tá pagando a gente, mas a gente marcou lá com o Cardoso, tava no Rio, né? Cardoso que não tá aqui hoje, mas ele já está em São Paulo pra tristeza dele. Está em nossos corações. Sempre. E aí eu falei, cara, tem um restaurante lá e tal, porra, uma amiga sempre fala pra eu ir, porra, eu nunca fui. Aí o Cardoso, beleza, vamos lá, pô, lá serve carne de porco, dizem que é bom. E aí a gente foi, cheguei lá, inclusive descobri que o Cardoso não gosta de carne de porco, ele foi pra um restaurante de carne de porco, sem gostar de carne de porco. Negócio extraordinário. Mas a gente chegou lá e era aniversário do restaurante, cara. E aí tava tendo chopp grátis, olha isso. Caraca. Um acontecimento. Cara, qual a chance? Era mínima. E aí a Raquel falou, nos reunimos pra tomar uma, mas não foi só uma. Isso. Não, foram algumas. Poderia ter sido mais, né? A gente acabou não ficando tanto quanto poderia, né? Precisava ir embora e a gente teve que ir. Mas tava muito calor também, tem esse ponto. Nossa, tava realmente bem calor. Aqui no Rio de Janeiro tem estado bem calor, né? Acho que em todos os lugares, na verdade. Estou invejando. Faz parte do lore do podcast agora que eu amo o calor e eu estou sendo cancelado pela equipe do Up por causa disso. Mas serei resistência. Não apenas pela equipe, É um bom motivo pra cancelamento. Exatamente. Você está seguindo as pessoas erradas, Marcelo. Isso. Você tá no time de Ricardo Regis. Não. E quem tá no time de Ricardo Regis, Tá porra... errado. Ele é uma vergonha pra categoria. Ele é. Eu tô tentando limpar a barra dos amantes de calor do Brasil. Sim, outro dia, como a gente já contou aqui no Up, né, o Ricardo furou com a gente 2 vezes seguidas, e aí a gente ficou bastante revoltado, né, aí ele chegou, mandou uma mensagem, ele viu que eu tava com o Cardoso, né, aí ele mandou uma mensagem assim: Poxa, Dan, o Cardoso tá brabo comigo, pede desculpas pra ele, por mim. Aí eu falei, cara, eu também tô bravo com você, pode pedir desculpa pra mim também. Aí ele mandou uma carinha chorando e tal, e ficou triste, porra. Gente, ele fez um tweet, eu não vou conseguir fazer a citação exata porque eu tô com preguiça de pesquisar agora, mas ele escreveu: Meu amigo não quer mais falar comigo só porque eu furei 2 compromissos importantes em 2 dias consecutivos. Só. E eu pensando, sim. Só? Só. Pois é. Raquel, mas fala, Raquel, pra galera que ainda não conhece seu trabalho, porra, erradamente não segue a Raquel Segal, simplesmente o maior ser humano ativo na internet hoje, por favor, fala as suas redes, onde tá o seu trampo, a galera puder te seguir, fala aí o que você anda aprontando no planeta internet. Eu sou diretora de arte, né? Antes de ser gamer e influencer, eu sou diretora de artes de uma agência de publicidade, que não interessa a ninguém, mas fica aí a curiosidade geral, né? Mas na internet, eu sou conhecida como a Raquel dos Jogos Grátis, que eu faço muitos vídeos falando sobre jogos grátis que aparecem na Epic Games, Steam, GOG. E aí eu comecei a fazer, gostei e continuei. Eu fazia live, não tenho feito muitas lives, porque sempre saio muito cansado do trabalho e fica meio complicado, aí eu acabo tirando mais um tempinho pra editar vídeos. Inclusive, tem um vídeo pra postar amanhã. Olha aí, fica aí o spoiler. E é isso, estarei na BGS também, né, com todos, a maioria das pessoas, porque alguns aqui não. Pois é. Mas é isso, vocês podem me achar no Twitter também, no TikTok, só a Raquel Segal, eu tô lá. Na verdade, esse programa ele vai ao ar após a BGS, então... Então, no fim do futuro... Se você estava na BGS e não cumprimentou a Raquel, você está errado. Uma curiosidade é que, antes de saber que a Raquel era diretora de arte, a gente se conheceu brevemente ao vivo na BGS do ano passado, né? E quando eu entrei na Twitch, acho que no meu 2º ano de canal, eu tava numas de reformular o layout, mas não só, né? Eu queria conhecer mais gente que fazia live, conhecer pessoas de coração puro, né? Nesse antro
centro de desgraça que é a Cena Games. E, pô, eu cheguei no canal da Raquel, não lembro como, acho que espontaneamente. E eu falei, cara, que design fabuloso. E aí eu fiquei 30 segundos assistindo e falei, que carisma absurdo. Virou uma referência pra mim, porque eu acho que, pô, além do layout, conduzir lives e reter as pessoas é uma parada muito difícil, muito subestimada. E o seu canal é surreal. Muito obrigada. Eu tenho que voltar a fazer live, eu sinto muita falta. Eu adoro ficar falando com o chat, eu amo. Eu fico falando, tipo, horas seguidas, sem parar, sabe? Tipo, no final eu fico, nossa, gente, eu acho que eu falei muito. Todo mundo, não, pô, a gente tá aqui só pra ouvir mesmo. Se eu não falar, o que eu tô assistindo aqui, né? Pô, eu sinto falta de fazer live. Eu entendo bem que esse ano eu tô super esporádico também pelo volume de trabalho, mas é uma coisa que é tão cansativa quanto gratificante, né? Esse contato direto, Sim. assim. Acabou ficando melhor, mais fácil vídeo, porque vídeo você faz no seu tempo, edita no seu tempo, né? Tipo, live dia de semana, assim, pós-trabalho, pô. Até ligar todas as luzes, me arrumar. É um processo, né? É um E a processo. live em si, ela cansa, né? É muito cansativa. Não parece, né? Tem que ficar falando, interagindo com o chat. Nossa, é outra experiência. Tipo, jogar jogo em live, jogar jogo sozinho, tipo, outra experiência. É verdade. É outra coisa. Eu percebi que live que você só conversa, ou live que você vê vídeos, é bem menos cansativo que jogar. Sim. Mas eu, pelo menos, não sinto esse cansaço durante. Eu sinto quando falou, galera, faço a raid e apago as luzes, nossa. Aí, vral. Isso. É. Não, já fiz live de Halloween, o aniversário de horas, sabe? Tipo, muitos, tipo, 17, 15 horas. Já fiz muita live grande, assim. Só que não foi ainda, né? Depois eu vi, caramba, tem que ir, valeu, gente. Quando eu termino, eu fico, minha nossa senhora, eu tô exausta. Pois é. Esse foi o nosso papo patrocinado pelo Starboy aqui. Exatamente. Pra alegria do Starboy, estamos aqui conversando sobre coisas que ele não quer ouvir, porque ele só quer ouvir sobre videogame. Mas a gente vai falar sobre videogame. Hoje é mais um Upando, né? Nosso programa aqui sobre jogos, onde a gente traz primeiras impressões. Às vezes a gente já zerou o jogo, às vezes a gente tá jogando, às vezes é um jogo que acabou de lançar. E a gente vai falar sobre Assassin's Creed Mirage. Você que viu aí o título, né? Você já tá sabendo. O que eu tô falando não é nenhuma surpresa pra você. Assassin's Creed Mirage e Baldur's Gate 3. Cara, Assassin's Creed saiu há pouquíssimo tempo. Marcelo está jogando ele já há um tempo, então tem bastante coisa pra falar. O Baldur's Gate é um jogo que as pessoas vão seguir jogando por, sei lá, uns 30 anos, talvez. Não sei. E acho que ninguém vai terminar em menos de 30 anos, né? Então, a gente tem muita coisa pra falar. Eu e a Raquel jogamos o Baldur's Gate, o Cardoso aí. O Marcelo jogou o Assassin's Creed. Cardoso, você está na minha mente. De graça. Tá na minha mente o Cardoso, tá na minha mente, entendeu? Então, vamos falar sobre videogame, Marcelo? Vamos, então aqui pra isso. Vamos falar sobre apertar botões, né? Então vamos lá. E qual musiquinha que a gente pede aí pro Zabuzeta? Raquel, qual musiquinha a gente pede pro Tururu? Ai, amigo, não sei. Eu só tô com One Piece Qualquer na uma. cabeça, tudo que eu penso. One Piece? Então é One Piece, é isso aí. Calma, eu tenho uma sugestão boa. Melhor que One Pode Piece? ser One Piece. Pra entrar no clima do jogo que a gente vai falar agora, o Zabuzeta podia buscar o tema do clone. Puta, cara, é muito bom. Essa aí. Brabo. Eu pensei no El Chan, aquela do... Califa tá de olho, Rala Ralando Chan. Ralando o Chan aí. É. Zabuzeta, siga o seu coração. Então vamos falar de videogame, vamos falar de Assassin's Creed Mirage, porque é o retorno às origens, eu não sei, apesar de não se chamar Origins, porque já teve um Origins, mas esse daí parece que é mais um retorno às origens do que o Origins. Não sei. Marcelo, do que se trata esse novo Assassin's Creed, cara? Cara, que grande confusão, né? Que é a série, porque esse Assassin's Creed foi vendido justamente como um retorno às origens da série. Ele é um jogo que vem em comemoração aos 15 anos, não parece. Esse é o momento em que várias rugas vão aparecer no rosto dos nossos ouvintes, mas Assassin's Creed está completando 15 anos em 2023. Eu achei essa conta meio esquisita, a comemoração de aniversário, porque o primeiro é de 2007 e a conta pra mim fecha 16, mas quem sou eu pra discutir com os magos dos números, né? Lógico. E ele é um jogo que ao mesmo tempo é comemorativo por fazer esse resgate, né? Mas também ele é uma resposta a uma certa saturação da fórmula recente, né? O primeiro teve um ponto em que Assassin's Creed ficou anual, e isso vem em detrimento da qualidade dos jogos, das histórias, dos cenários. Acho que o ponto mais baixo dessa caminhada foi o Unity, que é aquele que se passa na Revolução Francesa. Tinha um modo cooperativo e tal que foi super mal recebido, o lançamento foi todo cagado, aí eles patearam o jogo todo, e tem um caso muito específico que rola, que é quando você corrige um jogo que o desempenho tá ruim, mas o jogo não é bom, você só destaca como aquele jogo não funciona, né? Porque não era bug, não era desempenho, não, o jogo era chato mesmo. E mais recentemente,
principalmente com Odyssey e Valhalla, trouxe também muitos elementos de RPG. A Ubisoft viu a grama do vizinho mais verde, no caso a grama da CD Projekt. Eu acho que a principal referência desses últimos Assassin's Creed foram The Witcher, e os jogos estavam muito massivos, né? O Odyssey, principalmente, é um jogo gigantesco. O Valhalla também. O Valhalla é bem grande, cara. Não acaba nunca esse jogo. Nossa, é bizarro. Eu tenho uma certa resistência com a fórmula, já adianto aqui. E é engraçado que isso não prejudicou as minhas impressões do Mirage. Ou Mirage, ou... sei lá, whatever. Eu vou falar Mirage. O pior é quando você abre o mapa, né, e você tira o zoom, aí tem um monte de bolinha, você fica, minha nossa senhora. Por que tanta cor? Por que tanta bolinha? Aqui no UP não é segredo pra ninguém que a gente é muito a família Zeldinha, né? E eu tenho a sensação de que essa fórmula que Assassin's Creed ajudou a popularizar, Breath of the Wild destruiu com ela. Essa coisa de você ter um ponto onde você faz o sync, né, no Assassin's Creed pra liberar o mapa e tem 2 milhões de pontos de interesse, que só de olhar o mapa você já morre de preguiça. No Zelda você marca os pontos e você vai porque está genuinamente interessado. Você só sobe na torre e libera o mapa, mas você vai onde você quer, não aparece 2.000 ícones. Né? É curioso que as pessoas traçam um paralelo por conta da Ubi Tower, né? Essa coisa de você subir num ponto alto e liberar o mapa, liberar os pontos de interesse, mas é só a raiz da parada que é parecida, né? Tipo, até a forma como executa é quase que o inverso. Assim. A sensação que eu tenho é que o que era uma tendência do mercado, a direção do Breath e do Tears viram como um problema a ser atacado. Mas aí já é outro debate. Tô sendo nintendista de graça. Mas, ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse jogo, ele além de ser um jogo que volta às origens, ele também pega um personagem que é parte das origens da própria mitologia do Assassin's Creed, né? Que é o Bazin. Sei lá. Mas esse jogo, ele é independente da cronologia ou ele entra? Você sabe? Ele entra. Na timeline geral, ele se passa entre o Origins e o Valhalla. E o Base, inclusive, ele é o mentor do protagonista de Valhalla. A relação do Mirage com Valhalla é maior do que essa, porque esse jogo... eu não acho que ele tem um escopo menor só pela homenagem aos primeiros jogos. Eu acho que esse é um dos motivos. Eles viram ali a oportunidade de comemorar o aniversário da série, mas ao mesmo tempo, inicialmente, ele foi planejado como expansão de Valhalla. Você tem esse personagem que é o seu mentor, que é o Bazin, ou Bazin, acho que a gente pode falar Bazin. É, o mestre assassino, né? No português, ele é o mestre assassino. Exato. E é praticamente a história de origem dele. Então, se isso tivesse saído como uma DLC, o escopo faz total sentido. O tamanho do lugar, o tamanho da própria campanha, né, que é bem mais curto. Só que ele ficou no meio do caminho. Ele foi expandido como um lançamento próprio, só que ele não ficou tão massivo quanto o Odyssey e Valhalla. Ele ficou num meio termo que eu particularmente considero ideal. Eu acho que o escopo desse jogo, ele poderia servir de referência não só para Assassin's Creed, mas acho que para essa ideia, nem todo jogo precisa ser The Witcher 3. Nem todo jogo precisa ser 80 horas com um mundo gigantesco. Eu acho que tem certas histórias que elas se beneficiam, né, de um escopo menor, e é o caso desse aqui. Ele é uma história contida na origem do Bazin, abrange ali uma região que a série ainda não tinha abordado, né, nas referências históricas, que é Bagdá do ano 861 depois de Cristo. Uma época que ficou conhecida como o Califado Abássida. Se eu estiver falando errado, me perdoem. Tá fora do meu campo, mas tem muitas referências, né? Acho que todo Assassin's Creed tem isso, mas no menu, o Códice, ele tem informações muito legais sobre a cultura, sobre os conflitos políticos dessa época. E aí você entra nesse personagem que tá dentro do canon, tá dentro da timeline, mas eu não acho que é tão importante quanto o Origins. Eu não sou o mais manjão da lore toda de Assassin's Creed, mas eu não acho que esse jogo vai trazer grandes respostas, além de contar mais sobre a origem desse personagem. O Valhalla, ele tem um papel importante, né? Tipo, ele é um responsável por levar um pouco da coisa dos ocultos, da Ordem dos Assassinos, pra Inglaterra ali, né? Então, muito do que a gente vê em jogos antigos de Assassin's Creed são, de certa forma, responsabilidade de coisas que o Bazin faz nesse jogo, no Valhalla, no caso. E é interessante você entender quem é esse personagem. Então, eu não joguei no jogo, né? Eu tô ligado só na base, assim. A história do Mirage, ela é a história do Bazin? Ela é, tipo assim, as origens dele como assassino? Isso. A sinopse basicamente traz ele como um gatuno,
um ladrão, eu acho que até vem muito da imagem do Aladdin, principalmente da Disney, assim, né? Aquele cara que é o ladrão bonzinho, em Ágrava, no caso de Aladdin, né? Mas aqui nas ruas de Bagdá. Isso explica as habilidades dele com furtividade, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, ele vai recebendo missões, tipo, o cara que emprega ele, que tem meio que vários ladrões contratados fazendo freela na cidade, também é ligado aos ocultos. Então ele tem uma ponte, ele tem muito interesse. Ele sabe da existência dos ocultos, ele já viu eles transitando ali, né, na região, e ele tem muito interesse em servir a um propósito maior ou a ter contato com esse tipo de conhecimento, porque ele é atormentado por um djinn, que é uma entidade como se fosse um gênio, né, um oráculo, só que o dele, o começo da história pelo menos dá a entender que é maligno. Ele tem muitos pesadelos que atormentam ele, e ele acha que o conhecimento dos ocultos pode ser uma ponte para ele não só servir a um propósito maior, mas também se livrar desse djinn, desses pesadelos e tudo mais. E o jogo basicamente vai ligando esse objetivo pessoal dele com a ordem, que no futuro são os templários, o papel deles na política ali da região e como esses conflitos vão se afunilando. É basicamente isso. E o jogo se passa no Iraque, né? Se não me engano, na época ainda não se chamava Iraque, mas o que hoje é o Iraque, né? Exato, né? O que hoje é o Iraque. E, cara, como tá a gameplay desse jogo? Tipo assim, pelas gameplays a gente consegue ver que o jogo parece estar muito mais inclinado pro stealth, né? Não que os jogos recentes, tipo Valhalla e tal, não tivessem esse elemento, mas ele era mais um elemento do que uma coisa primária, né? Tem até uma entrevista de uma das minas que são responsáveis pelo jogo, uma entrevista na Game Informer, que eles falam que parte do desafio do jogo era colocar o Basim como esse personagem do stealth de novo, né? Porque a maneira, vamos dizer, correta de jogar o jogo era como eram os Assassin's Creed antigos. Isso, o jogo é realmente assim? Ele é claro que ele permite várias abordagens. Se você quiser ser a pessoa maluca que só sai correndo, todo mundo te vê e você tenta tancar todo mundo na porrada, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Você é derrotado com pouquíssimos golpes, com mais de um guarda te encurralando já fica complicado de você acertar o tempo dos parries, que eu acho que é o melhor jeito de ganhar as lutas, né, que é bem um esquema Batman, né, que o personagem tem uns frames de ataque dele onde ele brilha de uma cor específica. Se for amarelo, esse é o tempo que você tem de apertar o botão de parry. Se for vermelho, não dá pra defender, você tem que esquivar. Só que é muito rápido. Acho que dá pra... Quer dizer, dá, né? Dá pra entender pelo jeito que o personagem vai fazer o movimento do golpe, mas eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. Eu acho que foi feito pra ser bem difícil de acertar mesmo. Entendi. Então, a abordagem mais prudente, mais segura, mais funcional é na base do stealth e é bem nostálgico, assim. A inteligência artificial, ela é bastante limitada. Eu não sei se eles quiseram emular perfeitamente a experiência de jogar Assassin's Creed 2 e eles retrocederam tudo pra 2009. Caralho! Mas não é uma coisa que me incomoda, porque eu não fico esperando também que todo guardinha seja um gênio. Pra mim, esses jogos, eles lembram muito Pac-Man, de você perceber padrões, caminhos e explorar esses caminhos e contar com a burrice dos guardas como parte da experiência, sabe? Então não é uma coisa que me incomoda muito. Que pode incomodar algumas pessoas, se elas quiserem viver muito essa experiência do ladrão furtivo e tudo mais, é que tem uma árvore de habilidades e tem algumas ferramentas que você consegue adicionar no seu personagem. E tem como você deixar muito roubado. Pô, tem um golpe que é literalmente um assassinato automático à distância. Como assim? Tipo, vamos supor, você tá escondido e tem 2 guardas. No começo do jogo, você não tem muito o que fazer além de, sei lá, assoviar, atrair um, matar ele e pegar o outro enquanto ele tá tentando entender o que aconteceu. Quando você ganha essa habilidade, que eu esqueci o nome dele, que é tipo um foco de assassino, acho que ficou na tradução, você pode ativar a habilidade, marcar os 2 guardas, tipo um iconezinho de cheque em cima da cabeça deles, de esse e esse. E aí o base se teleporta e mata os 2 e acabou. Eu vi a galera comentando sobre isso, acho que até o Ricardo comentou sobre isso, eu vi algumas pessoas gringas comentando no Twitter também, né? Isso é tipo assim, a antítese do jogo de stealth, né? Você simplesmente não tem que fazer nada, você só mata. Acabou. Mas é hit kill? Tipo assim, você marca e pum, matou, acabou? Exato. E no começo, quando você ganha essa habilidade que são 2, você pode ir upando, né? Tem como você ter 3, 4 em uma tacada só. É tipo Red Dead Redemption, né?
né? Que tem aquele lance de você fica em slow, aí você vai marcando os inimigos e aí depois ele vai dando os tiros, assim, tipo, com a pistola. Isso, se eu tivesse que fazer um ajuste no modo como essa habilidade funciona, um palpiteiro aleatório do Jassanã, tentando decidir como a Ubisoft deve trabalhar, eu acho que ela recarrega muito rápido. Fica apelão, né? Você ganha, essas são barrinhas, né, como se fosse barrinhas de especial, que você ganha conforme você vai fazendo os assassinatos, principalmente os furtivos. E não é difícil, o número de guardas por região que você vai invadir é bem alto. E geralmente alguns desses guardas são bem isolados, você tem como marcar ele com a águia, que eu esqueci o nome dela, que sobrevoa e você marca a posição deles. Então, pra quem joga matando, né, eu acho que é bem mais divertido e demorado você tentar fazer matando ninguém ao mínimo possível. Mas pra quem joga fazendo a limpa na base, você recarrega esse foco de assassino em menos de 10 minutos. Cara, mas tipo assim, tem uma curiosidade. Qual é a explicação no jogo pra essa habilidade? Porque, pela forma como você tá falando, ela soa como uma coisa meio sobrenatural, assim, ou não? Esse jogo tem elementos. O Bazin tem contato com o artefato logo de cara, que faz ele ter visões e tudo mais, ele já tem esses pesadelos com o Jin. E como eu não terminei, eu não sei se dentro da revelação desses pesadelos ou da explicação desses artefatos vai explicar a habilidade em si. O que eu vi foi uma entrevista da Ubisoft Bordeaux falando sobre isso. A equipe do jogo fala que ele não se teletransporta, que a gente jogando parece um teletransporte, porque o Bazin é tão rápido que o Animus não consegue detectar, sabe? É uma explicação bem galhofa. É claramente um teletransporte. Entendi. Eu acho divertido quando ela aparece, tipo, que legal e tal, vou resolver isso aqui desse jeito, sou muito foda, mas pela velocidade que essa habilidade é recarregada, ela quebra o jogo sim. Então, pra galera que fica descontente com isso, que pira no stealth, pro nosso suposto amigo Ricardo Nautilus, por exemplo, não usa. É uma solução meio tonta, mas meio que é isso, assim. Você pega essa habilidade no início? Não muito, mas coisa de umas 5 horas, assim. O que tem são algumas opções de acessórios, né? Tipo adaga, armadilha pra você deixar no chão, dardo com tranquilizante, esse tipo de coisa. E você pode gastar pontos pra melhorar esses acessórios também. E se você usa as melhorias de roupa, de acessórios e os pontos de habilidade do personagem, inevitavelmente seu personagem vai ficar roubado. Aí acho que o ajuste de... o modo easy e hard do jogo às vezes você pode muito bem falar, o jogo já tá fácil, por que eu vou melhorar meu personagem, por que eu vou usar o foco de assassino aqui, sabe? Eu acho que vai da habilidade de cada pessoa jogando, pra pessoa fazer o próprio ajuste, né? Porque se for no automático isso aí melhorando tudo, eu achei bem fácil, até que eu tô achando super tranquilo, assim. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou que tem tipo uma árvore de habilidades, né? Pra você poder ir evoluindo. Esse jogo, ele se distancia mais dessa fase RPG, né? Do Assassin's Creed, que começou no Origins e veio até o Valhalla. Mas a coisa das habilidades, progressão de personagem, é uma característica que conversa muito com a forma como esses jogos foram feitos, os personagens foram trabalhados nesses jogos e tal. Como funciona exatamente essa evolução? Tipo, isso é mais RPG, não é RPG? Ele tem mais características de RPG ou ele é mais linear mesmo? Não, acho que é mais parecido com God of War. Tá. Ele não tem muito RPG, assim, né? Não, e não são nem pontos. Quer dizer, são pontos, mas não são pontos que você consegue... Por exemplo, você não derrota um inimigo e ele te dá um certo número de pontos. Os pontos são por missão que você conclui. Todas as missões de história, quando você dá um passo importante na campanha principal, sei lá, você terminou aquele capítulo, você ganhou 2 pontos. E aí você tem 3 caminhos ali na árvore, onde a primeira é 1 ponto, a segunda 2, a terceira 3, aí vai escalando, sabe? Entendi. É bem God of War mesmo, então. Sim, sim. E dentro das bases, né, dos ocultos, que elas também servem como pontos de viagem rápida, tem um mural de frilas, basicamente, que são as side quests, onde você pega contratos que você pode ir lá investigar, e algumas dessas, não todas, quando você pega a missão, você já tem as possíveis recompensas, né? Tem a recompensa padrão e tem a recompensa por cumprir um certo requisito. Sei lá, vamos supor que um cara foi sequestrado por um grupo de ladrões. E aí, a missão é achar o cara e tirar ele de lá. E aí você ganha certas recompensas. Pode ser que você ganhe 2 pontos de habilidade para melhorar seu personagem, se você cumprir o requisito de não matar ninguém fazendo isso, sabe? Entendi.
entendi. Tipo Hitman, né? É um jeito do jogo incentivar essa proposta de stealth também, né? Entendi. Tem muita recompensa, tanto na campanha principal quanto nessas side quests de não seja visto, não mate ninguém, não tome dano, sabe? Tipo o Hitman, principalmente essa fase mais recente do Hitman, né? Quando começou com a Square Enix e depois saiu da Square Enix, mas enfim, ele faz isso, né? As missões, você pode refazer as missões. Você pode refazer as missões no Assassin's Creed ou não? Boa pergunta. Você diz essas side quests ou as da campanha principal? Qualquer uma. Não deve ter esse sistema. É porque ele tem muita história, né? Então eu não sei se ele deve ter um sistema de refazer missão. Não. Fiquei curioso agora. Como ele tem formas diferentes de você fazer, seria interessante se desse pra refazer as missões. Eu não sei se existe um menu disso antes de você carregar o seu jogo, ou se ele libera algo assim quando você termina uma vez. Entendi. Pode ser. E, cara, você falou que você completa algumas missões, né? E você vai recebendo pontos. Eu vi, né? Uma das novidades que eles apresentaram era que o jogo agora tem um negócio chamado tokens, que são tipo umas moedas que você recebe quando você faz missões secundárias e tal, e que essas moedas servem pra você trocar coisas no jogo. Isso é a mesma coisa de ponto pra você evoluir, ou é um outro sistema do jogo? Não, é um outro sistema. Que é até bem interessante. Eu acumulo porque eu esqueço que ele existe, na verdade. Mas você tem uma literal moeda de troca. Tem o dinheiro padrão do jogo, onde você vai nas lojas e você vende as coisas que você achou, compra mais adagas, compra cor de roupa também, roupinhas, sempre importante, né? Lógico. Mas além dessa moeda corrente padrão, esses tokens são moedas diferentes que você pode escolher onde usar em troca de favores e benefícios. Pô, isso é legal. Por exemplo, vamos supor que você tem que invadir uma prisão e você pode usar uma moeda ou para conseguir desconto numa loja e comprar mais do que você conseguiria para se preparar para invadir, ou para ir num grupo de mercenários e pedir para eles tretarem com os guardas para chamarem atenção para você invadir mais fácil. Caramba. Tipo, você meio que compra um ajudante, entre aspas, assim, né? Você contrata um serviço. Exatamente. E dá pra subornar também? Dá. Porra, maneiro. Tem algumas quests ou... principalmente side quest, mas na missão principal também. Às vezes você precisa da localização de uma pessoa ou de um lugar. E aí você vai conversar com o cara e o cara tá meio, eu não sei, sou novo aqui. E aí você, posso refrescar sua memória. E aí você usa uma moeda dessa, aí ele entrega. Esse tipo de coisa. Maneiro, esse sistema é legal. Eu gostei também, é o que eu falei, eu esqueço que ele existe. Eu tô com 12 acumuladas, porque quando eu acho uma opção dessa, porque eu esqueço que ele existe, mas ele é bem legal. Tem como você, por exemplo, contratar um músico pra começar uma apresentação e os guardas ficarem lá brisando e ele assistir a música, aí você entra, sabe? Esse tipo de coisa. Caralho, que aleatório. Ou você diminui o seu nível de procurado, né? Ou você zera a atenção que você chama com o cara lá que eu esqueci, o Munad, alguma coisa Maneiro. assim. Esse gerenciamento, eu achei ele bem interessante também. Eu ia perguntar se teve mais alguma novidade desse jogo que chamou sua atenção. Cara, eu acho que não tinha antes. Eu não sou a pessoa mais versada em Assassin's Creed do mundo, né? Mas eu imagino que pela origem do personagem, o lance de você roubar, eu não sei se isso já tinha antes. Você lembra de algum Assassin's Creed onde você saía furtando as coisas? Não, o sistema de furto é uma novidade. Assim, eu não sei se em algum Assassin's Creed que eu não tenha... Eu não joguei todos, né? Não sei se em algum tinha isso de alguma maneira, ou se é algum tipo de habilidade que você pode comprar, né? Nesses jogos que são mais voltados para RPG, mas acho que não faz muito sentido, sei lá, você é um viking que compra, sei lá, habilidade de punguista, não sei, mas acho que é uma coisa nova, pelo que eu entendi. Não, acho que tá muito ligado com o fato do Bazin ser um ladrão do deserto. Isso é legal. Você tem... Isso tem vários usos, por exemplo, o mais banal tem um NPC X, que não é importante, mas que ele tá com a carteira presa no cinto, você pode passar por trás dele e tentar furtar, que é basicamente um Quick Time Event. Se você consegue, beleza, acertar o tempo, né? É tipo um quadradinho que vai diminuindo, tipo um reaching game, que a hora que ele passa no quadrado tem que apertar o triângulo. Se você acerta, suave, furtou. Se você erra, a pessoa percebe e chama os guardas. E dá pra você melhorar isso? Tipo, você evolui esse sistema de furto também? Dá. Eu não cheguei nesse ponto, né? Dentro da árvore não foi o caminho que eu escolhi, mas dá. E aí, dentro das missões, isso é bem legal porque reforça também o elemento stealth. Vamos supor que você rastreia uma área e o lugar para onde você tem que ir está fechado a chave. E aí você vai identificando os guardas, seja pela águia ou seja você mesmo vendo onde eles estão. E eles têm ícones. Por exemplo, um guarda que é um capitão mais forte tem um ícone de capacete, de umas espadinhas, mas tem um guarda que tá com a chave, ele tá com um ícone de chave em cima dele. O caminho natural seria matar ele, mas você pode tentar furtar e terminar mesmo essa
essa parque sem matar ninguém. Entendi. Pô, isso é bem legal. Cara, ficam duas perguntas aqui que eu vou jogar, que é tipo, se você acha que esse jogo, ele bota a franquia pra frente, ou se ele é mais um ponto fora da curva mesmo, tipo uma homenagem, um jogo mais comemorativo. E no fim, se você curtiu, cara, se você acha que vale a pena jogar o Assassin's Creed Mirage até onde você experimentou. Eu diria que ele tá numa posição estranha. Ele não revoluciona, ele não é um salto à frente, apesar de ele ter boas ideias, essas que a gente citou, que eu acho que elas podem ser aproveitadas. Ele é muito mais um resgate nostálgico do que uma revolução. Só que a série vinha caindo em recepção, né, em popularidade, e as pessoas estavam com saudade dessa fórmula, principalmente pensando nos jogos do Ezio, né, ou no Black Flag, que é muito popular também. E eu acho que ele resgata tanto essa essência que ele fica parecendo um remaster de um jogo de Xbox 360 ou Play 3, em muitos sentidos. Eu chuto que a direção seria você aproveitar essa base para fazer algo mais moderno no próximo. Chuto. Então, acho que ele é um passo para frente no sentido de ele dar algo que o público queria, um sentimento que a gente queria ter de novo. E dá possibilidade já também. Acho que ele cria isso também, né? É engraçado falar em diversificar, sendo que ele tá fazendo o que a série já fazia antes, mas é meio que isso. Mas é que a série mudou tanto, né, cara? Tipo, eu conheço pessoas que adoravam os primeiros jogos e detestam os novos. E, tipo, droparam a franquia, né? Ele passa um recado. E o fato dele ser mais barato, ele é $10 mais barato, se não me engano, até pra ninguém ficar reclamando, paguei $60, $70, o jogo acabou em 20 horas. Acho que ele é mais nessa linha, assim. Eu acho que ele dá um caminho pra Ubisoft manter a identidade sem saturar tanto. Pra mim, o maior problema desses jogos é que eles te vendem uma fantasia muito bem. Você é um assassino desse período histórico, vive essa experiência com arquitetura, com contexto, tudo muito fantástico. Só que eles são tão repetitivos e tão longos que eles não sabem a hora de parar. Você cansa dessa fantasia antes de conseguir zerar o jogo. E eu acho que isso o Mirage resolve bem. Eu dei sorte, já tô respondendo a pergunta se eu curti, né? Eu não sou o maior dos fãs de Assassin's Creed, nunca fui. Independente do jogo ser bom ou ruim, eu acho que não é muito meu estilo de jogo. E quando eu peguei pra jogar, eu tava com muito medo dele ser tipo Odyssey ou tipo Valhalla. Porque eu falei, cara, meu saco vai explodir muito antes de eu chegar na metade. E a real é que eu curti bastante. Eu lembro de ter jogado, principalmente o 2, né? Acho que foi o que eu mais joguei. Mas eu tive esse sentimento de o Marcelos de 2010, sabe? Caraca, pô, não, tá. Por mais que eu não seja o maior dos fãs da série, eu tenho boas lembranças com esses jogos e esse novo conseguiu resgatar isso, que eu acho que era com a ideia da comemoração de aniversário, né? Faz sentido. Assim como eu falei no episódio anterior, eu queria rushar a campanha principal e no fim eu tava fazendo um sidequest boba de resgatar poeta subversivo, porque eu tava engajado. Acho que isso é um sinal de que... É um bom sinal. Pô, ele sabe a hora de acabar, eu não terminei ainda, mas eu sei em que ponto eu tô em relação à lista total dos capítulos, né? Então eu chuto que pra uma pessoa minimamente mais detalhista, 30 a 40 horas, mais menos, assim, é que eu sou bem lerdo mesmo. Dá pra zerar em 15 horas tranquilamente. Legal. Muito bom, cara. Pô, eu fiquei com vontade de jogar. Eu tô com ele aqui, inclusive. Tá até baixado lá no meu PS5. Eu só não joguei ainda porque tô jogando o GOT, né? Detetive Pikachu. Enviado aí pela mãe Nintendo. Muito obrigado, Nintendo, pelo envio aí do GOT. E aí, né, a gente vai falar de um jogo daqui a pouquinho aqui, que é o Baldur's Gate. É ele que se cuide. Antes, eu tenho uma pergunta polêmica, um questionamento polêmico sobre Assassin's Creed. Não é sobre Detetive Pikachu? Não é sobre Detetive Pikachu, amigo. Me desculpa. Raquel, pô! Tá bom. Pode falar. Tem outro sobre polêmico sobre Detetive Pikachu também, se quiser. Não quero falar sobre Detetive Pikachu. Eu joguei os primeiros, assim, tipo, eu acho que eu nunca zerei um completamente, eu acho que nunca é pra mim. Porque uma curiosidade aleatória, jogos que tem stealth me deixam com vontade de fazer xixi, eu fico nervosa. Sensacional. Não é zoeira, é real, tipo, é real. Eu fico muito nervosa com dor de barriga, eu não consigo. Tipo, se o jogo tem stealth, eu não consigo jogar. Cara, que fascinante, mas é ansiedade, assim? Eu fico ansiosa, eu fico, tipo, nervosa. Eu fico nervosa, assim, me dá vontade de fazer xixi. Mas a pergunta que eu tenho é, vocês não acham que, depois de tantos Assassin's Creed, a Ubisoft tá, tipo, tirando leite de pedra? Eu acho, inclusive, que um próximo Mirage, sei lá, vamos supor que os caras fazem um novo jogo com essa mesma duração, exatamente com a mesma proposta, só que dessa vez na Cidade de Deus. Putz, pior que eu dei um exemplo muito bom. Porra, aí você... Eu acho que não funcionaria. Já foi usada essa cartada da nostalgia. Já. A minha percepção é só que, tipo, tá muito apegado nesse cara, agora vai ser bom. Agora vai ser bom, hein? Agora vai ser bom. E, tipo, sempre continua as mesmas críticas, os mesmos reviews, sabe? Tipo, dos jogos, tipo, isso tá errado, isso não sei o que. Eu
Eu falei, gente, talvez não seja o jogo, talvez só deu, sabe? Tipo, sei lá, só deu, as coisas acabam, sabe? Até o meu comentário, se a gente parar pra pensar, eu falar com um ponto positivo que o jogo acaba rápido é bem indicativo disso, né? Eu acho, assim, a minha experiência com Assassin's Creed, né? Assim como o Marcelo, eu nunca fui um grande fã. Eu acho interessante, acho legal, acho que o jogo acerta em algumas coisas, normalmente, os jogos, tá? A franquia, no geral. Mas nunca fui fã. Primeiro que eu realmente joguei, assim, e, tipo, me engajei mais foi o Black Flag, que eu acho um bom jogo. Acho que é o meu favorito, talvez. Eu sinto que o Assassin's Creed, ele se tornou quase que um Call of Duty, assim, sabe? Um FIFA. Ele tomou um espaço que ele é um jogo que ele entra quase no automático na lista de interesse de certas pessoas, sabe? O cara que gosta da fórmula, que gosta da ideia do Assassin's Creed, dessa coisa de, tipo, o Egito Antigo, e aí poder revisitar aquele lugar, aquele cenário, e, pô, os cenários são muito bonitos, sabe? A arquitetura dos jogos da Ubisoft são muito legais, assim. Independente da execução técnica, da gameplay, etc, assim, a arquitetura é sempre muito legal. E tem pessoas que têm fascínio por isso, sabe? E eu acho que o Assassin's Creed, ele meio que preenche esse espaço pra um público específico, que é um público específico bem grande, porque muita gente é fã de Assassin's Creed, né? E a galera continua comprando, né? A galera reclama e etc, das mesmas coisas, como a Raquel comentou, mas a galera continua comprando e continua jogando, porque existe um fascínio dessas pessoas por esse estilo de jogo, assim, sabe? Não, esqueci de falar disso. Eu acho que metade da série é a ambientação. É, a ambientação é fundamental, né? Aí eu acho isso, eu acho que, tipo, eles vão experimentar coisas diferentes sempre, até acertar, porque, tipo, o Origins, ele foi uma coisa bem diferente, e eles acertaram. E aí eles replicaram, adaptando pra um cenário diferente no Odyssey e adaptaram no Valhalla. Aí eu acho que veio uma estafa. Aí agora veio o Mirage. E aí as pessoas estão sempre curiosas pelo próximo passo, pela próxima experimentação, mas na base é Assassin's Creed, sabe? E as pessoas se interessam por Assassin's Creed. As pessoas que são fãs, né, e que compram e que animam pra caramba. Eu não tô nesse grupo, sabe, de pessoas, assim. Eu sou sempre muito cético com Assassin's Creed. Eu acho que esses jogos são feitos meio que a moda caralho. Até um relógio parado tá certo 2 vezes ao dia, né? Acho que eles tentam tanta coisa que, por exemplo, os combates navais em Black Flag, ótimo. Pô, muito legal. Mas quando eles tentaram Tower Defense, que acho que foi em Revelations, ou o co-op de Unity, horroroso. Acho que os jogos vão atirar pra todo lado uma hora certa, sabe? Mas não parece que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Parece que existe uma pressão de lançamentos constantes, provavelmente pelo valor de mercado da marca, por pressão de acionista, etc. Projeção de ano fiscal. E aí eles sentam e falam, e aí, qual vai ser a grande novidade do próximo? Eu acho que eles vão continuar fazendo até a popularidade baixar, sabe? Tipo, pô, o negócio deve ter filme, sabe? Tipo, é muito popular. O único que eu fiquei mais interessada realmente foi o Black Flag, porque é diferente. Porque tem barquinho. Eu não sei como ele envelheceu, assim, tipo, porque realmente nunca voltei pra jogar, mas na época eu achei bem bacana, assim, bem legal. Pô, acho que esse é o caminho, sem nenhuma ironia. Eu acho que a Ubisoft vai começar a investir em remakes. Pô. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ver o Black Flag de novo, acho que a gente vai ver os jogos do Ezio de novo. Então, eu acho que se o Ezio recebe um remake foda, a galera vai pirar com certeza, mano. A galera ama esse personagem. Tipo, vão falar, de novo, mesma coisa, mas vai todo mundo jogar. Vai todo mundo pirar. A galera fã. Todo mundo, quando eu digo, a galera que é fã dos jogos, assim. Mas é isso, Assassin's Creed. Vamos falar de Baldur's Gate? Vamos falar de coisa boa? Agora vamos falar de coisa boa. Tactics. Com toda certeza. Mas, antes de a gente falar de Baldur's Gate, a gente tem que falar do nosso Catarse, porque ele tá rolando lá. A gente fez aí alguns disc ups, graças a vocês que apoiam o Up lá no Catarse. Então, por favor, você que apoia o Up, muito obrigado, continue apoiando. E você que não apoia ainda, cara, pô, tem uma galera que ouve a gente aqui, entendeu? Tipo, uma galera que não apoia a gente ainda. E, cara, dá pra você apoiar a partir de R$5 e não tem mistério. Você entra lá, o linkzinho tá sempre aqui na nossa descrição, tá ali embaixo, ó, tem todas as nossas redes e tem o Catarse ali. É só você clicar ali, você coloca lá seu cartão, boleto, o que você preferir, e você assina o Up e você recebe recompensas, cara. Você recebe programas exclusivos, né, Marcelo? Tipo o Sem Pauta, por exemplo, né, cara? Pera aí que eu tô mastigando. Vou deixar o Marcelo mastigar, mas é isso, cara. Enquanto o Marcelo está comendo, essa comida que ele tá comendo é graças ao apoio do Catarse. Porque senão o homem não teria nem comida na mesa, entendeu? Então, por favor, alimentem o Marcelos, entendeu? Alimentem o Marcelos, alimentem o Up pra que a gente faça mais conteúdo. Muito importante. É importante, cara. Eu só estou vivo, não, mentira. Mas, gente, o projeto, eu não estou vivo pelo Catarse, mas o Up sim. É verdade. Então, se você gosta desse podcast, se você gosta do nosso debate sobre joguinhos, dos nossos episódios especiais como o Disc Up, nossos especiais sem pauta também, e nossas viagens nostálgicas, se você gosta da Raquel, quem não gosta da Raquel tá errado, então... Pô, tá absolutamente errado. Se você não gosta da Raquel, por favor, se retire. Ô, Marcelo, eu digo mais. Se o cara que tá ouvindo também não gosta, se ele assinar, ele pode entrar no nosso grupo secreto e ir lá reclamar com a gente. Cara... Porque a gente tá lá. O grupo do Telegram
é pra isso, cara. É pra tu chegar lá e reclamar, pedir coisa, entendeu? Tipo, e rir, zoar e brincar, entendeu? Fica à vontade. Pô, será que alguém já teve essa sacada de marketing? Que é tipo, pô, você odeia a gente, se você é apoiador, você tem acesso direto a nós diariamente. Você pode xingar a gente, arruinar o nosso dia, assim no 1 pra 1, sem intermediários. Mas por favor, não faça isso. Eu sei que você pode, mas por favor, não faça. Não, quem apoiar e entrar no grupo secreto, pô, que comunidade maravilhosa. Se você, por exemplo, tá jogando Baldur's Gate, continua em Tears of the Kingdom, tá jogando novo Assassin's Creed, você vai no grupo secreto do Up e fala: Cardoso, e aí, meu grande amigo, o que está achando desse jogo? E ele vai te responder na hora. Não precisa esperar quarta-feira sair o episódio, não precisa sair o tema que você quer. Fora toda a nossa comunidade, pô, uma galera absurda de gente boa, com debates certificantes, com fofocas, olha o que você tá perdendo. É sobre isso então, gente. Apoie o Up e agora sim, Raquel, vamos falar sobre Baldur's Gate. O GOT, né? O GOT. Não sei, será? Do meu ano foi. Ah, é que não foi publicado pela Nintendo, então eu não posso dizer que é. Eu mereço. O diretor não é japonês, não é GOT. Mas, ó, Raquel, eu quero saber, do que se trata Baldur's Gate 3? Cara, é tipo uma mesa de RPG, só que mais fácil, porque você não precisa reunir tantos amigos na mesma mesa pra jogar com você. Mas é basicamente um RPGzaço, com uma história muito boa, que eu acho o início da história, o motivo de ter tanta pessoa estranha reunida no mesmo grupo, o bichinho lá da cabeça. E, cara, pô, tem uma coisa revolucionária, né, que é o quê? Dadinho na tela rolando. Pô, isso aí pra mim, isso, cara, falar, porra, mano, tem dadinhos rolando na tela. Fala, compra o jogo. É verdade. Eu confesso que dadinhos rolando na tela me pegam muito. Dadinho. É curioso porque o Baldur's Gate, né, pra quem joga D&D, pra quem tem qualquer familiaridade com Dungeons & Dragons, o RPG de mesa, você fala Baldur's Gate, você já faz uma conexão, né? Porque o Baldur's Gate, ele é um lugar do mundo do Dungeons & Dragons, mas se você não é do Dungeons & Dragons e você é dos RPGs, você provavelmente já ouviu falar de Baldur's Gate, porque esse não é o primeiro, né? Esse é o terceiro. E os outros dois são jogos muito queridos, jogos muito bons, inclusive. Não sei se você jogou, Raquel, os primeiros. Não, passou da minha época. Se eu jogar hoje em dia, eu tenho preconceito, gente. Preconceito feio, pelo amor de Deus. O público vai me odiar. Mas jogos muito antigos são muito feios, eu não consigo. Igual Psychonaut, gente. Psychonaut eu joguei o 2, o melhor jogo do mundo. Porra, gosto pra caraca. E aí eu falei, vou jogar o 1. Só que eu joguei o 2 antes do 1. E aí quando eu fui jogar o meu, eu fiquei... Feio demais! Não sei. É muito feinho, tadinho. Aí o jogo pode ser incrível, realmente. O jogo tem vários problemas da época e tudo mais. Mas tipo, ele pode ser incrível, melhor jogo do ano. Mas eu me trava muito. Você tem isso com filmes também? Tipo, um efeito especial datado ou... Tenho. Não sei, cara, é coisa minha. Curioso. Mas e se ele tiver só efeito prático? Se for cinema mudo? Aí, não sei, já vi filmes de Charlie Chaplin que eu achava legal. Tipo, na escola, tá ligado? Mas eu achava legal. Mas não é uma coisa que, tipo... Nossa, que vontade de ver um filme de, sabe? Assim, do nada, não. Justo. Mas, a boa notícia é que você não precisa jogar o Baldur's Gate 1 ou o Baldur's Gate 2 pra jogar o Baldur's Gate 3, né? Porque o Baldur's Gate 3, ele é amplamente baseado, inspirado, né, no Dungeons & Dragons 5ª edição, principalmente. As regras são basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do livro de regras do RPG. E isso que a Raquel falou no início, né, de que ele é basicamente uma mesa de RPG, só que digital ali, né, e sem você precisar reunir os seus amigos, apesar de você ter essa opção, se você tiver amigos, né, você consegue jogar com eles. Não é o meu caso, eu não tenho amigos pra jogar Baldur's Gate comigo, porque a Raquel me odeia, né, não sei se vocês sabem, mas a Raquel não me chamou pra jogar Baldur's Gate com ela. É que eu tava jogando com o Bruno, é que sei o que eu faço. Entendi, não tá certo. Nesse caso, tudo bem, eu faria a mesma coisa. Mas ele replica realmente com perfeição o sistema de RPG, e isso pode soar um pouco intimidador, mas não é, cara. Na verdade, eu acho que isso é um grande mérito, porque é muito difícil um jogo de videogame conseguir trazer a sensação de um RPG de mesa pro digital, assim. O próprio Baldur's Gate antigo não faz isso com tanta precisão, né, com tanta exatidão quanto o 3 faz, assim. Então eu acho que se você é um fã de RPG de mesa, você provavelmente vai querer jogar o Baldur's Gate 3 só de você olhar, assim, se você botar um trailer ali do negócio, você já vai ficar interessado muito pelos dadinhos, como a Raquel falou, e, cara, a construção de personagem, né, tudo é muito D&D além da mitologia, né, pra quem é mais aficionado, assim, conhece mais. Mas, Raquel, você falou sobre a motivação que reúne esses personagens no Baldur's Gate, e o que tá rolando na história? O que é a história do Baldur's Gate 3, assim, inicialmente, né, porque a gente sabe que ele é muitas coisas, mas inicialmente o que é? Ah, o jogo começa, né, você numa navezinha de um devorador de mente, Mind Flare, e, enfim, tipo,
tem muita gente, tem várias pessoas presas e tudo mais, e, né, Mind Flayer é o bicho forte pra cacete. E aí vocês conseguem sair da navezinha, enfim, né, time skip, vocês conseguem sair da navezinha, só que todas as pessoas que estão na nave, não todas, né, algumas pessoas, alguns certos personagens que são os personagens principais, assim. Inclusive o nosso, né? Inclusive o nosso, né, o seu personagem. Eu fiz um personagem meu, você também fez um personagem seu? Fiz. Fiquei 3 horas na tela de fazer personagem, mínimo, assim. Raquel, eu fiz uns 6 personagens. E cada um eu demorei, sei lá, não sei quanto tempo. E tipo assim, cara, é foda. Ele tem uma música, esse jogo, que é maravilhosa. Sei lá, um metal melódico O Down medieval. by the River? Que é a música tema do jogo, né? Ela toca de forma instrumental em vários momentos e quando você tá construindo o personagem, durante a criação, ela fica tocando cantada, né? Pela vocalista lá, que eu não sei quem é. Mas ela fica tocando em looping. Ela canta, aí para, fica um tempão instrumental e tal. Aí daqui a pouco volta só o refrão com ela cantando, aí para, instrumental, aí toca a música toda de novo. Por que eu sei disso? Porque eu fiquei horas no negócio de criação de personagem. E cara, a senhora Jogadan, ela odeia essa música só por causa disso. Porque eu criei 6 personagens. E sei lá, acho que eu fiquei um final de semana inteiro só criando personagens. Assim, eu não joguei, eu só criei personagens. Pô, mas é que a criação de personagens do jogo é muito boa. Pô, a gente jogou vários jogos, né? A maioria tem criação de personagens, né? Desses de RPG e tal. Mas nossa, a criação de personagens do Baldur's Gate 3 é, tipo, insana. Tipo, tem cores de todos os espectros. E, tipo, você fica, meu Deus, tipo, não tem só as básicas, sabe? Cara, que você pode escolher qualquer cor, qualquer tamanho. Incrível, incrível. Pra quem gosta desse tipo de coisa, de criação de personagem, dá pra baixar Baldur's Gate só pra fazer isso aí. Eu meio que... Às vezes eu tiro uma noite de domingo pra criar um personagem em algum jogo que eu já joguei, que eu não vou usar. É só pelo prazer de criar o personagem. Incrível. Pô, eu gosto muito também. Gosto muito de criar personagem. O que eu acho legal do Baldur's Gate é que, tipo assim, certas coisas da criação do personagem são meio limitadas, né? Tipo assim, você não consegue mexer no nariz, por exemplo. Tipo assim, eu quero o meu nariz maior ou menor. Não tem essa minúcia, né? Sei lá, pra quem jogou o Starfield, por exemplo, o Starfield você mexe em tudo, né? Tudo mesmo. Tá, vou mexer o tamanho da minha orelha, você consegue mexer. Mas o Baldur's Gate, ele tem uma coisa que vai além de apenas a aparência, né? Que é a coisa da história, das magias, da sua origem. Background, né? É, o background, e aí você consegue, tipo, eu sou um elfo, só que o elfo da floresta. Mas eu sou um elfo da floresta que é assim, que tem essa origem de raça, né? Tipo, as raças têm variações, e são várias raças, e várias classes, e tudo isso combinado muda, e você consegue criar um personagem que muito provavelmente é completamente diferente do que eu criei, assim. Isso é muito maneiro, essa liberdade que o jogo dá, né? Tem os personagens, né? E alguns personagens daquela navezinha do Mind Flayer tem o bichinho na cabeça, né? Porque eles botam o bichinho na cabeça e você vira o Mind Flayer, né? Você é controlado por eles. É essa a história básica dos Mind Flayers, dos Devoradores de Mentes. Esse personagem, o Devorador de Mente, ele é tipo um homem-polvo, assim, né? Tipo um Cthulhu. Que é bem clássico. Enfim, a maioria dos personagens, acho que todos, na verdade, de Baldur's Gate são de D&D, né? Então, tipo, se você já jogou, você vai falar, aquele personagem X e tal. O Bruno tava igual criança jogando, porque eu nunca joguei Dungeons & Dragons, eu não sou de RPG de mesa. E pro Bruno, tipo, aparecia um personagem e ficava, aquele personagem X que tinha desenhado naquela página, sabe? Tipo, eu jogando. Ele, tá ligado? Aí entra uma curiosidade muito grande minha, porque o Dan falou sobre o sentimento que jogar um RPG de mesa, mas eu nunca joguei. Eu não sei nem o que é esse sentimento e eu não acho que esse seria um atrativo pra mim. Como o jogo funciona pra quem não tem nenhum contato, não é nem com D&D, com RPG de mesa no geral, ainda pega? Eu nunca joguei um RPG de mesa, o único que eu joguei foi do Nautilus, que foi, tipo, muito divertido. Mas o RPG de mesa, ele é muito legal se você tem amigos e tal, só que ele tem o fator vergonha. É tipo uma senhora vergonha alheia, porque, pô, até pra assistir alguns RPGs você tem que estar na vibe, porque se você assiste, tipo, algum... A não ser que seja o Critical Role lá, que é, tipo, da galera que... Vários dubladores e tudo mais, que é incrível, porque parece uma série que você tá assistindo, porque, enfim, tudo dublador, tudo ator, é incrível. Mas se você assistir um RPG de mesa de pessoas normais, porra, é cringe pra caralho. Tipo, você fica a pessoa fazendo personagem e fica, gente, que vergonha. E aí, pra você entrar nesse personagem, tipo, pô, eu vou jogar um RPG de mesa e eu vou ser esse personagem X e eu tenho que fazer essa característica, né? Tem que ter essa personalidade, porra, é muito vergonhoso. Então, assim, você tem que pular essa etapa, caso um dia você queira jogar RPG de mesa. Então, eu nunca joguei, porque, enfim, não tenho amigos que são desse ramo e também não sei se é pra mim. Seria divertido, eu acho, mas, enfim, não tem. Mas o jogo te pegou, apesar disso, né? Então, eu zerei o Divinity
Divinity, o Divinity 2, que é o anterior que a Larian fez. Que é incrível, realmente é um jogo incrível. E é um RPG também e tudo mais. Apesar de não ser tão de mesa quanto o Baldur's Gate, o Divinity 2, tipo, era um jogo que eu nunca tive interesse na minha vida. Mas aí o Bruno falou, é um jogo grande pra gente jogar junto e tal, legal. Eu falei, vamos jogar, né? Vamos dar um tempo. Mas esses jogos de, tipo, top, assim, tipo, visão de cima, sabe? Eu acho meio, não sei, eu tenho preconceito. De graça, assim, sabe? Eu vi ele ficou, não gostei. Mas aí ele falou, a gente jogou. E eu fiquei, tipo, apaixonada por Divinity 2. A gente ficou, tipo, viciado. É um jogaço. É um jogaço. Pro final, começou a ficar um pouco maçante. Porque a história do Divinity 2, diferente de Baldur's Gate, ela é muito focada nos deuses lá. E aí tinha uma história muito maçante, sabe? Porque quando você jogava, tipo, tinha um texto, né, que você tinha que ler. Era um texto muito grande. Então parecia que você tava lendo um livro muito grande, sabe? Tipo, não tinha como entrar, vou jogar uma horinha e vou sair. Não existe uma horinha. Uma horinha é um diálogo com o personagem, entendeu? Então acabou que do final ali pro Divinity 2 a gente ficou bem cansado, sabe? A gente terminou, a gente zerou. A batalha final a gente teve que botar no modo fácil. Gamers, me perdoem. A gente botou no modo fácil porque estava impossível. Impossível. Não é nem difícil. Tava, tipo, catastrófico de tão difícil que tava. Aí a gente botou no modo fácil e terminou, sabe? Mas é um jogão. Só que Baldur's Gate 3, eu acho que ele é mais pra quem nunca jogou uma RPG na vida, sabe? O Divinity 2 eu acho que ele é muito específico. Eu acho que quem nunca jogou um jogo assim talvez não goste. Mas o Baldur's Gate 3, pra quem nunca viu D&D, pra quem nunca jogou um RPG de mesa, é, tipo, incrível. Porque as histórias são muito leves, os personagens são muito legais. Não que os personagens de Divinity... Eu comparo com o Divinity porque é o jogo mais parecido que eu joguei e é da Larian também. Foi o anterior dele, então eu acho que eu consigo comparar, assim, de boa. Mas os personagens não eram tão, sei lá, interessantes. Não tão interessantes quanto o do Baldur's Gate, sabe? Acho que eles não eram pra todo mundo, sabe? Mas o Baldur's Gate tem, sei lá, personagem pra tudo quanto é gosto. Ah, você quer uma pessoa divertida? Tem esse personagem. Ah, você quer uma pessoa mais séria? Tem esse personagem. Então você acaba meio que gostando de todo mundo. E as histórias são super interessantes. Tipo, não existe um personagem que eu falei, não me interessa a história desse personagem. Sabe? São 7 personagens, são 7, eu acho. E aí, essa história, ela vai se ramificando conforme, sei lá, a curiosidade do jogador, ou é uma campanha e side quest? É um formato mais tradicional? Assim? O Baldur's Gate ou o Divinity? Não, o Baldur's Gate. Pra responder a sua pergunta, eu só vou pegar carona um pouquinho no que a Raquel tava falando sobre o Divinity, porque eu acho interessante que, tipo assim, o Divinity, ele é muito base pro Baldur's Gate 3, sabe? Concordo muito com o que a Raquel falou, que eu acho que o Divinity, ele não é pra todo mundo, assim, tipo, nem todo mundo vai pegar e vai amar. Ele é um jogo muito profundo em algumas coisas. O Baldur's Gate também é. Só que o Baldur's Gate, ele, cara, ele evolui muito as coisas, ele torna certas coisas muito mais dinâmicas, assim, e ele tem uma coisa que o Divinity não tem tanto, que ele te dá muita liberdade. Eu acho que, assim, a melhor forma de definir o Baldur's Gate 3 é que ele é um jogo que te dá muita liberdade. Você tem liberdade pra criar o seu personagem, você tem liberdade pra saber como você quer ir criando a sua história, que histórias você quer acompanhar, que histórias você não quer acompanhar. E quando eu falo histórias, assim, tipo, a gente tá muito habituado com um jogo de RPG, como, por exemplo, Assassin's Creed, que a gente tava falando agora há pouco, né? Você pega um Origins da vida ou Valhalla, que é mais recente. Você conhece um personagem no início do jogo, esse personagem te dá uma side quest. Aí você faz essa side quest, né? Você vai receber ali no seu diário aquela side quest, você vai fazer aquela side quest, você vai se despedir desse personagem e acabou. No Baldur's Gate 3, você conhece um personagem nas primeiras horas de jogo ali, na primeira hora de jogo, e às vezes esse personagem, a quest dele vai te acompanhar até o final do jogo. E ele não é uma quest principal, ele não influencia o seu personagem na quest principal, mas ele é uma história tão elaborada, tão profunda e tão bem escrita, que ele vai se alongando e se torna uma história paralela ali que poderia ser uma história principal de qualquer outro RPG, sabe? É tanto detalhe na construção desses personagens secundários, dessas pequenas, entre aspas, histórias, que você tem certos momentos, não sei se isso aconteceu com a Raquel, mas tiveram momentos assim que eu tava tão engajado numa história secundária que eu fiquei na dúvida se aquilo ali não era uma história principal. Eu fiquei assim, cara, não é possível, sabe? Tipo, esse personagem aqui que eu falei lá atrás, ele tá aqui, e ele lembra de mim, ele lembra do que eu falei, ele lembra do que eu respondi, ele lembra do que eu fiz. Não é possível que esse personagem não seja importante, sabe? E não necessariamente. Ele é importante pra história dele lá que você resolveu trilhar, sabe? Tipo, mas pra história principal do jogo, pra você zerar o jogo, pra você se encaminhar pra história principal, ele não necessariamente é, sabe? Isso acontece um pouco no Divinity também, mas do Baldur's Gate é bastante bem definido isso, assim. Ele é um jogo muito amplo. Cara, as notícias que você vê de tipo, são sei lá quantos mil diálogos escritos. Não é sei fake lá quantos... news, né? É real. Não é. Cara, é louco. Porque você tem várias linhas que você pode seguir pra responder aos personagens, né? E assim, normalmente você pega um jogo como o próprio Starfield, se você opta por responder a primeira pergunta com agressividade, o jogo descarta certas
certas linhas de diálogo porque você foi muito agressivo na sua primeira linha de diálogo. Então, tipo, se eu comecei sendo grosseiro, se eu comecei sendo agressivo, eu não tenho como reverter esse diálogo dependendo de com quem eu tô falando. E o Baldur's Gate não te carta. Então você pode mesclar a sua personalidade e isso vai gerar diálogos diferentes, entendeu? Tipo, você pode ser grosseiro e perceber que o cara não gostou. E aí você se arrepende e você fala de uma outra maneira, sabe? Você pode não demonstrar interesse na música que um bardo tá tocando pra você e no meio da conversa você passar a demonstrar interesse se o jogo te proporcionar isso, sabe? Acho que ele é mais natural, tá ligado? Tipo, ele é menos um videogame scriptado e mais uma coisa... Tipo, eu não sei realmente como eles fizeram isso. Eu acho, tipo, surreal o trabalho do Baldur's Gate 3. Acho que esse foi um dos maiores selling points que já me falaram até hoje. A minha outra curiosidade, que eu vi muita gente falando sobre combates por turno, né? Eu adoro combate por turno. Na real, fico bem chateado, né, que muitos dos jogos das séries que antigamente eram por turnos foram aderindo cada vez mais à ação. Acho que Final Fantasy é o maior exemplo. E eu fico curioso pra saber como funciona esse combate. Se ele é só funcional e ok, ou se é um sistema de combate viciante, profundo, de fato. Assim. Cara, ele é um sistema 100% baseado no D&D. Então, o D&D, ele é um RPG conhecido por ter um sistema de combate elaborado. Às vezes, uma sessão de RPG pode ser uma luta. Um combate contra um dragão, por exemplo, que é uma criatura complexa, uma criatura inteligente, uma criatura que usa magia e etc. Pode demorar horas, sabe? E o Baldur's Gate, ele reproduz isso muito bem, assim. Os combates são complexos. Como ele funciona? Você tem deslocamento no jogo, assim como um RPG tático, como um Final Fantasy Tactics da vida. Cada personagem consegue se locomover por X metros. Só que você tem habilidades que fazem com que você se locomova mais rápido, como, sei lá, uma magia que aumenta a sua locomoção ali, a sua movimentação, né, em combate. Aí você tem magias que atacam de longe. E como o grupo é composto por 4 personagens que rodam, você pode ir mudando, né, como um bom RPG, você pode ir mudando seus companions. Cada combate é muito diferente do outro. Você pode montar uma equipe que, sei lá, o seu mago fica sempre distante e protegido pelos guerreiros. Você pode montar uma equipe sem guerreiros, só com personagens que usam magia. E aí, tipo, tem dano em área, tem o dano do terreno, que às vezes, sei lá, você tá num terreno que tá cheio de graxa. Então, você pode empurrar um inimigo, usando a habilidade de empurrar, pra que ele caia na graxa e ele fique ali caído no chão. E com isso ele vai perder o próximo turno. Cara, os combates, eles têm muitas variações. Tipo, pode ter vários inimigos que se comportam de maneiras diferentes, tipo, uma equipe que tem um mago, uma equipe que tem um goblin com arco e flecha e um goblin com uma adaga. Dependendo do que você tá enfrentando, o combate pode ter várias proporções, e dependendo de onde você tá também, né? Se você tá dentro de uma sala fechada, a locomoção é mais restrita, você não consegue nem se mover direito se, sei lá, tem um baú no meio do caminho, sabe? Porque você não consegue pular o baú. Então, tipo... Mas dá pra pular o baú se você quiser. Dá pra pular o baú se você quiser. Dá pra você flutuar um adversário seu pra que ele passe por cima do baú. Dá pra você puxar o adversário pra sua direção, caso você não queira se locomover. Você usa uma magia de mão pra poder puxar. Cara, é muita coisa. E tem alguma coisa parecida com uma... Imagino que não 100%, né? Mas encaminhando pra uma rota pacifista, assim. Tipo... Eu não quero investir muito em porradaria, eu vou pôr pontos de desenrolo carioca. Eu evito certas lutas na conversa. Tem alguma coisa assim? Todas as lutas você pode evitar na conversa. Todas você pode evitar. Caraca! Algumas são mais difíceis, né? Acho que as que você não pode mais evitar são as, tipo, principais. Digamos que é o vilão da trama X. Aí, realmente, tipo, eu acho que não tem como. Mas, tipo, todo o resto, tipo, acampamento do Goblin. Pô, tu pode ir na conversa. A gente entrou no acampamento do Goblin porque a gente usou a larvinha, né? Você pode... Enfim. E aí, tipo, você só entra e vira amigo da galera. Aí, no meio do caminho, você fala, não gostei. Você conversa com as pessoas? A gente foi assim. A gente entrou no acampamento do Goblin, assim, tranquilo, porque o Bruno era um Droll. O Droll são amigos dos Goblins. Aí a gente entrou tranquilo e ficamos lá dentro. E, cara, olha, Goblin, sabe? Uma galera ruim. Muito ruim. E a gente foi conversando e eu fiquei, Bruno, não gostei dessa galera. E se a gente matasse todo mundo? Cara, eles sequestram pessoas, eles comem anão, sabe? Tipo, eles eram muito maus. Eu fiquei, pô, não gostei. Vamos matar todo mundo? Vamos. É isso. E a gente matou todo mundo. É maravilhoso. E, tipo assim, isso que o Marcelo falou. Eu posso evoluir o meu personagem da maneira tal? Cara, você pode evoluir o seu mago, que é o personagem que você criou, e etc., pra ser um personagem diplomata, por exemplo. Inclusive, tem background voltado pra isso. Tipo assim, você é um mago nobre que tem, sei lá, experiência com história, sabe? Então, tipo assim, você é um aristocrata, sabe? Então você é um cara realmente do diálogo e etc, etc.
etc. Mas você evolui com a mesma profundidade o seu personagem principal, os seus companions. Então, tipo, o meu personagem é um diplomata, mas todos os meus outros personagens só resolvem na porrada. Então, tipo, deu merda? Não deu pra resolver na conversa? Foda-se. Eu tenho um guerreiro aqui que ele bate pra caralho e é ele que vai entrando na porrada, entendeu? Chamei meu armário. Exatamente. Tipo assim, então, cara, você pode focar o seu grupo todo numa coisa só, o que eu acho que não é muito inteligente, ou você pode, tipo, desenvolver de formas diferentes. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, eu tava jogando esses dias aí. Bem no início do jogo, tem um personagem que você pega, que é um NPC, que eu acho que ele é o mais querido por todo mundo, que é aquele ladrão vampiro lá, o Astarion, maravilhoso. Astarion. Meu namorado. Ele é lindo. O Astarion, ele é um ladino, né? Um ladrão. E aí, tipo assim, eu já tava num nível mais ou menos elevado, e aí eu tava numa situação lá que, tipo, tinha um puzzle pra resolver no cenário, isso é bem no início do jogo, assim, tinha um puzzle pra resolver no cenário, que eu descobri, conversando com as pessoas, que a peça que faltava pra eu resolver tava com um NPC. E aí, tipo, eu tinha várias formas de conseguir essa peça, né? Tipo, por exemplo, eu podia terminar a quest pra ver se ele ia me dar essa peça, pra eu poder resolver o puzzle, por exemplo. Ou eu podia ajudar as outras pessoas dali, ou eu podia esperar ele dormir, não sei. E aí eu pensei, e se eu roubar o item desse personagem de alguma maneira? Eu, até o momento, não sabia que existia a possibilidade de eu furtar NPCs. Aí, o que eu fiz? Eu saí com o meu grupo do ambiente que eu tava, eu separei o Astarion do grupo e botei pra eu jogar com ele. E aí o meu grupo todo ficou na porta de entrada do lugar e eu entrei sozinho, só com um personagem, que era o Astarion, que é o meu ladrão. Aí eu fiquei invisível, usando uma habilidade, fui lá, falei com um NPC que eu sabia que tinha o item e roubei o negócio. E saí sem ninguém me ver. Tipo, eu podia ter feito a quest, eu podia ter matado aquele cara, eu podia ter feito várias coisas, mas eu optei por, tipo, largar o meu grupo todo lá fora, ir no silêncio, ir no stealth e roubar o item. E aí eu fui e resolvi o puzzle e eu nem fiz a quest, eu fui embora, sabe? Tipo, eu larguei os personagens que eu tava ajudando lá e falei, foda-se, eu vou viver outras histórias agora, sabe? Eu acho que como um RPG de mesa, do tipo, o mestre pergunta, tal coisa aconteceu, o que você vai fazer? E aí você tira do seu coração o que vai acontecer, tipo, mano, sei lá, eu tenho poder aqui, sei lá, eu vou pular na árvore e aí eu vou pular lá em cima da cabeça, tipo, porque RPG de mesa é assim, você vê que tem que ter uma criatividade. Inclusive é uma dificuldade de RPG de mesa, porque você tem que ter criatividade pra fazer as coisas acontecerem, tipo, não tem uma opção, sabe, múltipla escolha. Você fala, mano, eu vou fazer isso dessa forma, então você fala, posso? O mestre fala, pode. Vai que é tua, roda um dado aí e vê se vai rolar. Tenta aí, né? Tenta aí, rola um dado e vê se rola. A Raquel explodiu minha cabeça. Vocês dois juntos agora explodiram minha cabeça. Mas essa última fala dela sobre a criatividade no que vai fazer me fez perceber que a música da Barata do Só Pra Contrariar é um RPG de mesa. E eu tô, caralho, eu tô maluco, isso. velho. E aí, tipo, por exemplo, nesse no acampamento do Goblin que a gente foi, a gente acabou matando todo mundo, né? E seguimos nossas vidas felizes e contentes. Mas aí, o problema de matar todo mundo na mente de um grupinho assim é que todo mundo daquele grupo que esteja espalhado pelo resto do mapa, ele sabe quem são vocês, né? Enfim, fofoca corre em Baldur's Gate, fofoca corre. Mas, por exemplo, tem coisas que eu não sabia que poderiam, do tipo, teve um grupo que fez no YouTube, eles pegaram um monte de barril de pólvora. E, olha, juro, eles devem ter demorado horas pra fazer isso, porque um barril de pólvora é muito pesado. Então você tem que, tipo, um personagem muito forte pra fazer aquilo, mas, tipo, não anda muito espaço, né? Enfim, porque são por metro, né, que você anda. Eles pegaram vários barris de pólvora, botaram dentro de todo o acampamento do Goblin e explodiram um barril. Eu achei incrível, porque eles resolveram a missão com um barril. Tipo, eles posicionaram todos, um barril explodiu e explodiu tudo. Tipo, o cenário inteiro explodiu. Tipo, até trava o jogo, sabe? Meu Deus. Tipo, o cenário inteiro explode, todo mundo morre, missão concluída. Show. E tipo assim, Cara, isso é uma coisa que eu não pensei que poderia ser feita. Eu falei, gente, eu não sabia que dava pra fazer isso. E simplesmente dá. Você pode planejar do jeito que você quiser. Você tá numa batalha. E aí tem um personagem perto de um precipício e você faz a melhor ação que existe em Baldur's Gate, que é empurrar. Empurrar é maravilhoso. Empurrar. É bom pro inimigo, mas é ruim pra gente também, porque eu já me ferrei muito por causa disso. E aí, tipo, o cara tá, do lado do precipício e fica, e se eu só empurrar ele? Obviamente você vai perder o loot, né? Mas se você tiver sucesso, ele vai, acabou. Morreu ali. É que uma coisa que acontece é que, tipo assim, o combate, Marcelo, você perguntou lá atrás, ele é difícil. Eu não acho. Você acha difícil? Nossa, eu acho difícil. Eu achei bem fácil. É porque talvez você esteja jogando sozinho. A gente tá com duas cabeças pensantes. Eu acho que se eu estivesse sozinho, eu ia dar uma travada. Por uma fração de segundo, eu achei que a frase era que talvez você seja ruim pra caralho. Não, que isso. É porque se eu estivesse jogando sozinho, eu acho que eu ia ter essa dificuldade.
dificuldade de pensar, porque eu fico muito perguntando pro Bruno, Bruno, será que se eu fizer isso dá certo? Ele fica, não sei. Então tem a opinião minha dele do que fazer naquele momento, sabe? Mas esse co-op, ele é local com 2 controles? É local e tem online também, né? Tem as duas coisas. O local é tela dividida. Velho, tá sendo uma revelação essa gravação. O local de tela dividida é maravilhoso, porque um pode jogar o jogo e o outro pode jogar o jogo, sabe? Tipo, é como se existissem 2 jogos rodando ao mesmo tempo. É bizarro. Isso é uma coisa interessante que acontece no Baldur's Gate e que é meio diferente até do que acontece com o Diablo, assim. Por exemplo, eu tô jogando com a Raquel. Ou melhor, nós 3 estamos aqui jogando. E aí a Raquel, ela tá conversando com um personagem que é o principal da quest que a gente tá fazendo ali. Então, tipo, tudo que esse personagem falar pra Raquel, a gente precisa saber, porque é importante. Porque, né, a gente tá acompanhando a história. Só que você não é obrigado a saber. Então, tipo assim, o Marcelo tá ali no mesmo ambiente. E o Marcelo quer que, enquanto a Raquel tá conversando com o cara, ele quer roubar o baú que tá atrás do cara. Ele pode. Isso. E aí, tipo, você não vai falar com a personagem da Raquel. Então, tipo assim, você vai sair da cutscene pra jogar. Então, tipo, você não tá ouvindo o diálogo, foda-se, você cagou, não tô nem aí, sei lá, o que tá acontecendo, pra epidemia que tá acontecendo nessa vila que a gente tá ajudando, foda-se. Eu quero roubar o baú que tá ali atrás. E o cara tá distraído, então tu vai roubar o baú tranquilão. Entendeu? Então, tipo, você perdeu a história, depois você fala, Raquel, o que o cara falou? Aí a Raquel vai e te fala, tá ligado? Ou você pode entrar na cutscene, né? Eu também posso entrar na cutscene, nós 3 estamos ali no mesmo ambiente. E aí, quando aparecem as respostas pra você dar pro NPC, é a Raquel que manda, porque é a personagem dela que tá falando. Mas a gente pode mexer o nosso cursor pra dizer o que a gente acha que a Raquel deve responder. Porque cada um fica com uma cor. Tipo, se tô eu, o Marcelos e a Raquel, sei lá, a Raquel é o cursor vermelho, eu sou o verde e o, sei lá, o Marcelos é o amarelo. Aí a gente vai e coloca ali, pô, Raquel, responde isso aqui. Mas a Raquel pode cagar e falar, foda-se, eu vou mandar ele tomar no cu, sabe? Que é o que eu quero. E aí você vai e responde o que você quer. É que a gente sempre conversa, sabe? A gente, tipo, dá o diálogo, aí eu fico, pô, o cara foi mó babaca, o Bruno foi mó babaca, manda ele tomar no cu, vou mandar tomar no cu. Mas isso nunca criou aquela discussão gostosa? Não uma treta, mas uma discordância sadia, assim? Não, é porque eu e o Bruno, a gente é bom. É porque tem muitas opções que são, tipo, realmente escrotas, e fica, caralho, mano, coisa horrível, por que eu falei isso? Porque dá pra você ser um grande babaca no jogo, né, se você quiser. Inclusive, tem reclamações na internet de pessoas que, tipo, falaram que Baldur's Gate não é pra pessoas mais, porque existe também o negócio de, tipo, caso você seja muito ruim, enfim, você faça opções muito ruins, alguns personagens da sua party só vão embora. Eles saem, sabe? Tipo, fulano saiu da party. E tem muitos personagens bons na party, tipo, a Shadowheart é boazinha. O Will também. O Will também é super boazinha, a Karlach também. Tipo, o Astar é pau no cu, mas não tanto. Mas ele ama os goblins, então se você vai lutar a favor dos goblins, ele fica, a Astarion aprovou, tá ligado? Mas tem esse lance de, tipo, se você é muito mal, foda-se, eu quero ser um personagem ruim. Quero fazer coisas ruins até o final do jogo. Você vai perder praticamente todo mundo, sabe? Mas você tem essa opção, né? Você tem essa opção, mas eu acho que fica uma reclamação pro jogo. Não que eu seja a favor de pessoas muito ruins, mas como tem essa opção no jogo, fica essa reclamação, porque eu acho que a Larian, Isso foi uma discussão enorme que eu vi na internet. Tipo, pessoas que falaram, cara, quando você é mal, 100% mal, ruim, você vai perder muita coisa. Tipo, você vai perder pessoas que não falam mais com você vai perder pessoas da sua equipe, você vai... NPCs que simplesmente te falam, você que é o fulano que fez tal coisa, eu não quero ver sua cara assim, não, entendeu? Eu compreendo a decisão deles, porque, tipo, os personagens foram construídos com seus arquétipos, com seus backgrounds. É difícil um personagem que é bonzinho, e aí você é ruim, e aí ele vai falar, mano, tá tranquilo, vamos continuar a quest. Sim, tipo, não tem como, é muito Mas difícil. Assim, essa coisa que o Marcelo falou da discordância, isso é um clássico do RPG de mesa. Sim. Você quando joga o RPG de mesa ali com seus amigos e tal, cara, cada um tem um personagem, nem sempre o grupo combina na hora que tá construindo o seu personagem, então às vezes vai acontecer isso que a Raquel tá falando. Tipo assim, já aconteceu comigo, jogando com amigos assim, tipo, fulano é muito mal, fulano mata pessoas, não tem piedade, e fulano é bonzinho e é um herói que não permite que ninguém mata inocentes, então tipo, tem um choque ali de personalidades, então isso é muito comum em RPG de mesa. Então eu acho que essa discordância, essa camada de discordância que pode acontecer no Baldur's Gate, acontece se você tá jogando com mais pessoas, porque pode acontecer, tipo, dá pra jogar com 4, né? Tipo, se eu quisesse ser muito bonzinho e o Bruno quisesse ser muito mal, porra, não tinha como a gente jogar junto. Porque ia ferrar minha gameplay, tá ligado? Tipo... tem que ter uma concordância mínima ali, né? Pô, tem potencial de mais treta que Overcooked de Mario Party. Dependendo... A gente não briga em Overcooked, porque eu e o Bruno, a gente é muito bom em Overcooked. Nossa. Somos tipo pro player, gente. Eu lembro que o Ricardo tava lá na casa de Bruno, aí ele chegou e ele, gente, vocês estão jogando Overcooked quietos? O que tá acontecendo? Aí eu falei, amigo, a gente tá jogando, estamos se divertindo aqui, nos divertindo.
divertindo aqui. Aí vocês não estão brigando. Eu falei, amigo, que a gente é muito bom. Não tem briga. Essa é a maior prova de fogo que um casal pode passar. A gente é muito bom, entendeu? Tudo muito sincronizado, então tudo certo, então não tem por que brigar. Maravilhoso. Cara, a gente tá chegando na reta final do programa aqui. Na verdade, já era até pra gente ter encerrado. É porque é o GOT, amiga. É porque é o GOT, pô. É, assim, quase. Eu boto minha mão no fogo, juro. Me cobrem no final do ano, TGA aí. Vai postar alguma coisa? É sim, tem Zelda, né? Mas eu não gosto de Zelda, então fica aí também essa informação. Bom, vamos encerrar, né, Raquel? Tchau, Raquel. Eu não gosto de Zelda, nunca me pegou. Mas, cara, Baldur's Gate faz, tipo... Além de furar a bolha, porque eu acho que muita gente que nunca jogou um RPG de mesa, assim como eu, pessoas que nunca jogaram esse estilo de jogo, tipo... Cara, eu nunca vi, eu juro, eu nunca vi acontecer tanta gente ficar obcecada por um mesmo personagem, que é o Astário. Cara, o que eu vi disso na internet é, tipo, surreal. É muito doido. E aí, tipo, tanto que o dublador, o Neil, ele falou sobre isso, perguntaram sobre ele falou, cara, eu já fiz vários personagens de jogos e eu nunca tive essa recepção no personagem, sabe? Tipo, ele falou que é bizarro. O tanto de gente que quer comprar print com autógrafo, ele falou, cara, eu nunca achei que pra um dublador isso ia acontecer, sabe? É muito louco porque o Baldur's Gate, ele oferece tudo que um RPG... que você que tá aí ouvindo já deve ter jogado, assim. Tipo, ele é realmente uma grande mescla de jogos de RPG. Tipo, relacionamentos? Tem. Você pode se relacionar. Cenas de sexo? Tem. Não tanto, assim, né? Ô, não amigo, tem, né? tem final ruim que tem cena melhor do que final bom. Como é que pode? Caramba! Tá, eu vou chegar lá. Ele tem, cara, a coisa caótica do dado, né? Que, tipo, às vezes vai ser uma coisa de sorte mesmo, que você pode ter em algum jogo, mas como é nele, é muito especial. E eu acho que as pessoas subestimam o uso de um dado físico virtual, juro. Eu ia falar isso, Raquel, eu queria falar disso antes da gente encerrar, porque eu acho muito importante falar sobre o dado. Que parece uma coisa boba, mas... Não é, cara. Cara, é sensacional. É sensacional. É uma coisa, inclusive, que o Divinity não tem. Não tem, exato. Cara, o Divinity nem o Baldur's Gate antigo tem. Porque o que acontece? No Baldur's Gate 3, o dado, ele não tá no combate, né? Tipo, no combate o dado é automático. Uhum. No combate conta muito mais a tática, as habilidades que você tem pra usar, né? E saber administrar. Existe um dado, só a gente não vê, né? É a rolagem automática. É como qualquer jogo, sei lá, Pokémon. Sim. Sabe? Tipo, você pode tirar um crítico ou você pode não tirar. É como se tivesse um dado invisível no Pokémon, no Final Fantasy, né? E ali é a mesma coisa. Tem um dado invisível que calcula a força do seu ataque. Mas nos diálogos e nos testes e nas coisas, vou tentar arrombar uma porta, eu vou tentar convencer esse cara de fazer uma coisa que eu quero, eu vou, sei lá, subir uma parede, não sei. Vou fazer várias coisas. O dado, ele é fundamental. E ele é literalmente isso. Ele é um dado na tela, um dado digital, um dado de 20 lados, igual de RPG, que rola ali e aí aparece, por Marcelos que nunca jogou RPG, né, que talvez ele não saiba. No D&D, você tem um nível de desafio. Então é tipo assim, pra você fazer essa ação que você tá tentando fazer, você precisa, no mínimo, tirar um 10 no dado. Vai ser uma coisa que o mestre que fala, né? Ele fala, mano, 10. Vamos lá. Exato. O seu nível de desafio é 10. Uhum. Então, tipo, se você tá, por exemplo, tentando arrombar uma porta e o seu personagem é um ladrão, com perícias, com perks, habilidades que te beneficiam, você vai ter bônus na sua rolagem de dado. Você, sei lá, tem uma habilidade mágica de arrombar a porta, você tem experiência como ladrão, sei lá, o que você tem. Aí vai aparecer embaixo do dado, né, ali da rolagem, vai aparecer os bônus que você tem pra tentar fazer aquilo ali. Sei lá, por exemplo, o meu personagem tem muito carisma. Então, quando é uma questão de diálogo, de convencer alguém, eu sempre recebo um bônus, sabe? Além de ter uma magia, que é uma magia que fortalece pra você enfeitiçar pessoas e convencer elas. Então, aparecem os bônus ali, você vai rolar um D20, né? E aí você tem que tirar no mínimo 10. Cara, isso é muito tenso. Às vezes é uma situação que, tipo, você tá fazendo uma quest, você fez tudo certo, e agora você tava tentando uma coisa mais ousada que pode jogar tudo que você fez a perder. E aí aparece um dado na tela. E aí você fala, caralho, eu vou decidir isso aqui numa rolagem de dados. Se eu tirar um 2 no dado, eu perdi a minha quest, sabe? Eu perdi toda a minha linha que eu decidi fazer nessa quest. Mas aí vocês abraçam a decisão ou vocês dão load? Não abraço. Se existe load, eu uso load. Tá ali pra ser usado. Inclusive, tem uma discussão online falando, tipo, nossa, que absurdo, porque quem dá load de RPG não deveria ser. Deveria jogar o jogo. Se tá ali, se o desenvolvedor botou tem load, tem quick save, é pra usar. Esteja dito. Eu acho que eu, como jogador de Pokémon e que tentei pegar lendários shinies, salvando na frente do lendário antes de clicar nele e reiniciando o jogo 300 vezes até aparecer o shiny, eu não posso crucificar quem dá load no Baldur's Gate. Tem alguns que a gente deixa. Só que, por exemplo, tem um que é o cachorrinho, que é o Scratch. Melhor cachorrinho do Baldur's Gate, tadinho. Um amor de pessoa. E aí tinha a opção de falar com ele. Só que eu falei uma coisa errada, porque eu queria ver o que acontecia. E ele veio me atacar. E começou uma briga. Pra eu matar o Scratch, eu falei, não, que isso? Nunca aconteceu? Não. Aí eu olhei pro Bruno e falou, nesse caso, realmente, não tem como defender. A
gente voltou sempre pra salvar o cachorro. O que é isso, gente? Não. Comigo, tipo assim, eu salvo o jogo toda vez que eu tô tentando uma ação muito arriscada. A gente também. Eu ia roubar um negócio do cara, só que era um lugar cheio de gente. Se me vissem roubando, provavelmente eu ia morrer, porque eu tava com o Astarion separado do meu grupo. Se entrasse um combate, ele ia ser sozinho brigar com um lugar cheio de gente, tá ligado? Então, tipo, eu fui e salvei. Aí eu consegui de primeiro numa cagada suprema, mas eu poderia ter sido visto, sabe? Tem umas coisas que começam muito ruins pra história, tipo um personagem que você gosta muito morrer, e aí você fica, pô, mano, eu não queria brigar com essa pessoa, sabe? Tipo, o cachorro, eu não queria brigar com o cachorro. Pô, aí eu dou que save, mas tipo, se eu fiz tal batalha e perdi a amizade de tal pessoa, é vida que segue, sabe? Tipo, no caso assim, tudo bem. Ou quando uma batalha tá perdida, a gente não dá também. Você desiste no meio e fala, vou começar de novo. Não, eu tento até o fim. A gente tenta até o fim. Mesmo que tenha só um personagem contra 5, a gente fala, não, tem esperança ainda, não tem. Mas a gente fica, não, só acaba quando acaba, pô. Sim, é maravilhoso. É muito engraçado quando você vê os trailers, você fica, mano, Boss Gate, né, RPGzinho e tudo mais. Mas aí quando você realmente se envolve e tudo mais, pô, cara, sei lá, é um dos melhores jogos que eu já joguei em muitos anos, sabe? E eu jogo muito jogo. Mas é muito especial, sabe? Não só os personagens, como a história que é construída, como todo o carinho que fizeram nesse jogo. Cara, tipo, tudo tem cutscene. Um NPC que tu nem sabe o nome tem cutscene. E aí, tipo, pô, eles fizeram... Eles nem precisavam fazer isso, mas, tipo, todos os personagens tiveram aquele face tracking também dos atores. Cara, é tipo... É bizarro o trabalho que eles tiveram com esse jogo, sabe? É verdade. Acho que a Raquel meio que já tá dando o veredito dela, né? Dizendo se vale ou não a pena. Acho que ela... Não, vale, claro, tipo, muito a pena. Inclusive, eu já convenci pessoas que, tipo, nunca jogaram um jogo do tipo. Nunca jogaram RPG desse nível, né? Igual Divinity. Eu falo, cara, Divinity eu recomendo pra algumas pessoas, não todas. Mas o Baldur's Gate eu consigo recomendo pra todo mundo. Infelizmente, o jogo é muito caro, né? Mas sempre tem os momentos assim. Mas é um jogo maravilhoso. Tipo, sei lá, não vi ninguém falando, nossa, peguei o jogo pra jogar e me arrependi. Achei uma bosta, juro. O Cardoso não gostou. Não gostou? Não. Uma pessoa triste, né? Ele achou muito burocrático, ele achou o combate chato. Assim, a pessoa que gostou de Starfield e não gostou de Baldur's Gate tem alguma coisa errada. Temos um problema aí, né? Começa aí o problema. problema. É uma pessoa muito específica. Começamos o problema aí, né? E o pior é que eu fui jogar Starfield depois de Baldur's Gate, gente. Não tem como. Porra. É muito triste. Amiga, que você não jogou o Zelda esse ano, assim. Qualquer coisa que você joga depois do Zelda já é mais complicado. Mas o Starfield, então, não tem como. Mas olha só, eu vou fazer um veredito rápido aqui pra gente poder encerrar esse programa. Mas, cara, eu acho o seguinte. Você gosta de RPG? Mas é RPG tática? Não, RPG ponto. Você gosta de RPG? Gosto. Então você tem que jogar. É isso, cara. Gosta de tomar decisões e ter história e fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Porque é que você tá falando também de, tipo, entrar num lugar e aí eu tenho a perícia mais... Mas, tipo assim, cara, tu não tem lábia nenhuma, tu não tem nada de ladrão e quer convencer alguém a roubar um baú, mano, confia. Tipo, toca pra mãe, toca no peito assim e fala, mano, confia nos dados, vamos que vamos. E, mano, dá certo às vezes, tá ligado? Cara, é maravilhoso. Você só não vai ter, tipo, o bônus, mas você pode fazer qualquer coisa. Não tem um ladrão no na party. Foda-se, tenta roubar essa pessoa aí, se pá, dá certo. E isso é o espírito do RPG de mesa. Exato. Porque o RPG de mesa, ele é assim. Ele é um jogo de interpretação. Você tem que interpretar o que tá na sua ficha de personagem, mas você tem liberdade pra fazer o que você quiser. E também você tem só um personagem, né? Tipo, no Baldur's Gate tem 4. Enfim, se você jogar sozinho, você tem 4. Mas se você tá no RPG de mesa e só tem você, aí você fica, mano, eu tenho que ficar esperando o fulano pra abrir essa porta? Não quero. Eu vou abrir essa porta, entendeu? Exatamente. Cara, eu acho isso. Acho que tem que jogar. Acho que ele é um jogo imperdível. Eu não joguei o quanto eu gostaria ainda. Eu ainda estou jogando ele, né? E em paralelo tô jogando outras coisas, né? Eu tô jogando o GOT Detetive Pikachu. Joguei o segundo GOT, que é a DLC do Pokémon Scarlet Violet. Então, assim, é difícil equilibrar com tantas coisas maravilhosas como Pokémon saindo em paralelo. Mas o Baldur's Gate é muito bom. Eu pretendo ir até o fim. Eu adoro os primeiros. Eu adoro RPG de mesa. Eu adoro D&D. É tão legal ouvir a Raquel, que é uma pessoa que não tem contato com RPG, que não tem... Assim, não é que não tem contato, mas, tipo, não faz parte da vida dela, né? Assim, não é uma parada. Sim. E você é amado tanto, assim, porque eu fico feliz de ver que o Baldur's Gate voltou. O Baldur's Gate voltou com a Larian, que é uma coisa muito especial, porque a Larian é um estúdio que fez o Divinity inspirado no Baldur's Gate clássico. O Divinity, ele é completamente inspirado no Baldur's Gate clássico. As ideias, as mecânicas, o próprio Dungeons and Dragons em si influencia muito o universo do Divinity. E eles deram a volta, né, cara? Tipo, eles começaram no primeiro Divinity se inspirando em Baldur's Gate. O primeiro Divinity é maravilhoso. Aí fizeram o segundo, que é muito melhor do que o primeiro. É um jogaço. E aí, eles chegaram no início de novo, só que agora com Baldur's Gate, cara. Tipo, que é o jogo que inspirou eles a fazer o que eles mais gostam de fazer, que é esse tipo de RPG. Então, tipo, é uma jornada do herói, assim, muito foda, sabe? Tipo, pô, é muito maneiro, é muito maneiro. Eu fico muito feliz de ver a galera se amarrando no jogo e a Larian sendo colocada
considerada como um estúdio que pode se tornar uma referência daqui pra frente, sabe? E o jogo pode se tornar uma referência daqui pra frente. E a Larian não é uma CD Projekt Red, sabe qual é? Não é uma From Software, sabe? É um estúdio com muito coração, assim. É um estúdio pequeno, né? Comparado com esses aí. Pelo que você escreveu, a Larian conseguir fazer Baldur's Gate seria o equivalente da From conseguir fazer Berserk. É, tipo isso. O Miyazaki é tão fã de Berserk que o dia que a From pegar os direitos pra fazer esse jogo, vai ser o melhor jogo do século. E o próprio Dark Souls é muito inspirado, né? Tem várias coisas de Berserk lá. Nossa, demais. Elden Ring ainda mais. Tem páginas de Berserk que você é 1 pra 1 com cenários de Elden Ring. Exatamente. Mas é isso, joga em Baldur's Gate, Marcelos. Se você ficou um pouquinho interessado, cara, já é a fagulha suficiente pra você experimentar, porque é um jogo muito legal. My job's here's done também, tipo, vou embora. Cara, eu fiquei tão interessado que eu joguei no Google, aí eu vou esperar uma promoção. É carinho. Tá salgado. Mas é um jogo tão longo, né? É verdade, é um jogo bem longo. Mas é isso, Raquel, muito obrigado por ter colado aqui, cara. A gente passou muito nosso tempo, mas, porra, Baldur's Gate, né? Não tem como. Pô, eu queria falar muito mais. É um jogo muito longo, cara. Tem tanta coisa pra falar, tanta coisa boa, história boa, os personagens são bons. Pô, é muito bom. Nossa, quando eu comecei a jogar, eu fiquei muito tipo... Olá, vocês têm 1 minuto pra ouvir sobre a palavra de Baldur's Gate, sabe? Tipo, eu fico tentando convencer, tipo, por favor, joguem. Eu nem precisei fazer isso, né? Porque realmente a maioria das pessoas que eu conheço jogou. Mas, nossa, é tipo, é uma experiência que... Amigos meus falando, mano, nunca joguei um jogo assim, se você for jogar. Eu falei, cara, dá uma chance, tá ligado? Tem gente que realmente não gosta, isso tudo bem. São pessoas, o quê? Tristes. Mas a gente releva, né? Mas, brincadeiras à parte, pô, é um jogaço. É de verdade. Eu boto minhas fichas de que ganhei o jogo do ano. Fácil. Olha aí, vamos ver, vamos descobrir. Vamos fazer uma enquete, Marcelos, pra galera votar se eles querem um programa só sobre Baldur's Gate, um revisa sobre Baldur's Gate. Fofocas de Baldur's Gate. Historinhas de Baldur's Gate, não sei. Esse episódio teria muita atração perto do Game Awards. Olha aí, quem sabe? Vamos ver. De repente a Raquel volta aí. O pior é que Baldur's Gate é um daqueles jogos que, tipo, tu tem que meio que desapegar, porque tu não vai conseguir ver tudo. A não ser que você jogue 1, 2, 3 vezes, mas numa primeira jogada, cara, não tem como ver tudo. E aí eu vi pessoas na internet, tipo, eu tive que voltar ao save, porque eu perdi tal coisa em tal mundo. Eu falei, mano, desapega. Você não vai conseguir ver tudo, você não vai conseguir pegar todos os itens, sabe? Tipo, até o final, depois você volta se você quiser. Enfim, eu não sei se eu vou rejogar, né? Esse não é o propósito dele. Não é o propósito. Não é o propósito dele. Mas é isso, Raquel, muito obrigado por ter colado aqui, por ter participado desse programa. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Volte sempre. Eu agradeço. Deixa aí as suas redes, deixa aí seu trampo, tudo pra galera poder seguir você. E tamo junto. Hack Segal em tudo, ou Raquel Segal ou Hack Segal, porque agora, antes eu era antiga Pizza Planet, porém por questões de direitos autorais, né? Eu falei, tô querendo crescer nesse negócio de influencer, vou ficar com Pizza Planet, não vai dar, né? Tal qual o Ludmilla largando de ser MC Beyoncé para ser Ludmilla, não é mesmo? Então eu larguei o Pizza Planet e agora eu sou Hack Segal ou Raquel Segal, Twitter, TikTok, Instagram. É isso que a gente tá por aí. Nossa, o que eu falei de Baldur's Gate no meu Twitter quando eu joguei não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, assim, não gostou do jogo, não me siga, porque eu só falo sobre isso. Bom demais. Sigam a Raquel maravilhosa. Marcelos, vamos nessa, cara? Bora que eu vou fingir, eu vou pegar o meu DualShock, fingir que eu tô jogando Baldur's Gate, vou imprimir um screenshot do jogo, colar na TV e pegar meu DualShock, assim, imaginar. Olha, isso é muito Baldur's Gate, cara. Isso que você acabou de falar. Mas é isso, então. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta às 10 horas da manhã. Por favor, clique aí no sininho se você ouve pelo Spotify aí ou no seu agregador, pra você não perder episódio nenhum. Aqui no Spotify, caso você esteja ouvindo por aqui, por ali, não sei, tem comentários também. Deixa um comentário, vota na enquete aí que a gente vai fazer sobre o programa de Baldur's Gate e apoia o Up no Catarse. Vamos nessa? Vamos nessa. Partire. Então valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Forte beijos. abraço.